Boa noite, shalom, shalom, Pati. Boa noite, shalom, shalom. Boa noite, a paz do Senhor, para quem é da paz do Senhor. Boa noite, Bar. Dá um oizinho aí, meu amor, pra mim te colocar como moderadora. E Skin. Ah, paz, Loren. De Cabo Frio, shalom, shalom. Aqui, Aline, boa noite, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos. A Auriciane, boa noite, a paz. Shalom, shalom, shalom. Maria, paz. Carol, boa noite, shalom, shalom, meu amor. Jesus, boa noite. Gente, hoje vai ser manto. Hoje se preparem para aprender. Hoje o que eu vou falar, e aí vai ser uma série de lives, se eu não me engano, acho que vai dar para fazer umas 4 lives em relação a esse tema de religião. Então vocês vão gostar bastante. Já peguem papel e caneta, como eu falei para vocês, não tem como deixar salvo. Porque eu vou falar hoje, eu espero, vou ficar em oração para não cair a live, mas eu vou falar abertamente, porque eu quero que muitas pessoas... Shalom, shalom, meu amor, que saudade. Eu quero que vocês abram os olhos de vocês, que vocês aprendam. Eu queria falar um pouquinho mais, só que algumas coisas eu não vou conseguir dizer, que é muito forte. Mas eu consegui dar uma boa resumida na aula, que vai dar para vocês entenderem, vocês aprenderem. Então, hoje vocês vão sair daqui entendidos do que está acontecendo no mundo hoje. Então, já peguem a Bíblia de vocês, pega papel, pega caneta. Boa noite, shalom, shalom. Boa noite a todos que estão entrando. Já compartilha para quem gosta de aprender sobre essas coisas. O que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês não viram em outros lugares, porque vai ser um estudo mais profundo, tá? Como eu falei para vocês, eu queria colocar outros temas mais abertos, mas qualquer coisa eu faço o quê? Hoje eu falo sobre isso e na célula eu dou uma abertura a mais, falo algumas coisas a mais em relação à Bíblia satânica que eu queria falar, tá? Mas aqui eu vou ter que falar só um resumo, mas vocês já vão aprender. Amanda, pode deixar. Eu tô recebendo muitas mensagens, eu tô respondendo uma por uma, mas eu vou responder sim, tá? Vou ver o direct sim. Hoje eu tive mentoria, hoje eu tive médico também, então não deu pra mim ficar respondendo. Mas assim que eu puder, eu já vou responder vocês, tá? As meninas que me mandam mensagem também no WhatsApp, eu vou responder também, tá? Se eu não respondi, dá um oi lá pra subir a mensagem e eu falar com vocês, tá? Então, bora começar? Porque vocês sabem, né? Eu gosto de falar com detalhes e eu não quero demorar. Então, já compartilhem nessa live com todo mundo que quer aprender. Como eu disse, não vou deixar salva, tá? E vocês podem fazer as perguntas de vocês aqui no pontinho de interrogação. Então, se você ficou com alguma dúvida, faça a pergunta no pontinho de interrogação. Porque se vocês não ficarem no comentário, eu não vou conseguir ver e não vou conseguir responder a tua dúvida. Então, surgiu uma dúvida na hora que eu estiver falando, põe no pontinho de interrogação, tá? E eu quero saber, quem aqui já estudou sobre o satanismo? Quem aqui já foi no profundo, já estudou sobre o satanismo? Como eu vou falar sobre uma série de lives sobre religiões, a gente tem que começar com o satanismo, né? Porque o satanismo, ele tá em tudo. Então, eu tenho que abrir os olhos de vocês em relação a isso. Porque muitas vezes nós estamos sendo ministrados, ensinados, e a gente não percebe. Então, hoje eu vou abrir os olhos de vocês. Ó, as meninas colocaram aqui nunca estudei. Então, hoje vocês vão estudar, amém? Porque a gente precisa, nós somos igreja. A igreja é a luz. A igreja é o ponto de luz
em relação a isso. Se a gente não entende o inimigo, se a gente não vira luz para apagar tudo que as trevas faz, a gente não tá fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. A gente não tá fazendo o nosso trabalho e gerando luz e entregando a salvação, falando da palavra de Deus. A igreja, ela tá morta. As igrejas, elas foram implantadas, o intuito da igreja tá aqui na terra é para ela poder mostrar o brilho e a glória de Deus, que ele ainda faz as coisas que ele fazia antigamente, que ele ainda é o mesmo. E o que está acontecendo com as igrejas de hoje em dia? Elas estão mortas, elas estão paradas, as igrejas de hoje não estão gerando luz, elas não estão descendo a glória de Deus na terra, elas não estão mostrando a face de Deus, infelizmente. Gi, é muito bom esse livro, eu não li ainda, né? Só posso ler quando o Espírito Santo me permitir, mas eu quero ler esse livro. Então vamos começar, eu vou orar, né? Pra gente já blindar a mente em nome de Jesus, ficar protegido, amém? Então fechem os olhos de vocês. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora em Tua presença, Senhor, para Te apresentar para esta live, Senhor. Pai, hoje nós iremos aprender, Pai, e mais no profundo e no escondido. Entrar, Senhor, naquilo que estão fazendo conosco, nos ensinando, nos influenciando. Espírito Santo, eu peço que você abra os olhos de cada um aqui presente. Abra o entendimento. Que eles possam ver com os teus olhos e não com os deles. Que eles possam ver com os olhos espirituais. Abra os olhos espirituais dos teus filhos. Que eles possam enxergar o trabalhar de Satanás, Senhor, em cada lugar, em cada, Senhor, centímetro desse planeta que ele exerce, Senhor, tentando dominar nossas mentes, dominar, Senhor, os nossos passos, dominar os nossos pensamentos, Pai. Que o Senhor seja dono, Pai, e que o Senhor tome direção das nossas vidas. Que nós possamos ser luz aonde a gente for. E que a gente possa, Senhor, quebrar todas essas amarras e, Senhor, expulsar todo, Senhor, tudo aquilo que Satanás tem feito nas pessoas, que nós possamos ser essa luz, que nós possamos mostrar a Tua palavra e a Tua presença, que nós possamos mostrar um pouquinho do céu aqui na terra, que você, Espírito Santo, possa nos ajudar, Pai, em relação a isso, que você possa ser o nosso guia, que nós possamos escutar a Tua doce voz. Pai, eu peço, Senhor, que seja você agora ministrando, que o Senhor possa, Pai, se o Senhor quiser mudar a direção do estudo, muda, que eu fale somente aquilo que o Senhor deseja que eu fale, que eu revele somente aquilo que o Senhor deseja que eu revele, que seja você e que não seja eu. Eu peço que a unção de mestre, Senhor, desça sobre mim agora, e que eu possa mostrar com clareza para os teus filhos aquilo que o Senhor um dia me mostrou. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. E eu peço também, Senhor, que você blinde a mente de cada um e guarde, Senhor, a casa deles e aonde a minha voz estiver alcançando. Que eles estejam guardados com os anjos da guarda, Senhor, com anjos, Pai, com espadas de fogo, guardando a entrada e a saída da casa deles. E que eles não sejam atrapalhados enquanto eles aprendem, Pai. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Então vamos lá. Primeiro, é aquilo que eu falei para vocês. A igreja, ela é como luz. Ela é um pedacinho do céu aqui na terra. Então a igreja, a função da igreja é mostrar a glória de Deus. A função da igreja é trazer um pedaço do céu aqui na terra, para que a gente se sinta bem, para que a gente sinta a presença do Pai. Só que infelizmente as igrejas, elas não estão sendo isso. O que Deus faz para poder acabar com o inimigo? Muitos lugares aqui no sul, por exemplo, tem muitos,
lugares ocultistas, muita casa de ocultismo, de várias religiões que vocês possam imaginar tem aqui no sul. E Deus, ele faz o quê? Ele implanta uma igreja para que possa trazer a luz àquele lugar, para que aquele lugar possa ser, né, consagrado a ele. Só que infelizmente Satanás, ele também tem uma estratégia, e a estratégia de Satanás está sendo muito mais eficaz do que a estratégia de Deus, porque infelizmente os filhos de Deus não escutam a voz dele e não fazem aquilo que Deus manda a gente fazer. Então a gente tem essa mania de desobedecer a Deus, a gente tem essa mania de não querer lutar, não querer orar, não querer jejuar. A gente acha que simplesmente Jesus veio, nos salvou e acabou. E não é só isso, gente. Nós estamos em guerra. Deus nos chamou para guerrear aqui na terra por ele. Então nós temos que nos posicionar. Então você que não está posicionado no dia de hoje, se posiciona. Porque eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra a mente de vocês. E vocês entendam o que Satanás ele está fazendo no dia de hoje. Gente, eu quero começar com o satanismo. Mas primeiro, eu quero falar, né, o texto base para isso, que é 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma expressamente. Deus, ele quer que a gente esteja ali, né? O texto base, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios. Isso já está acontecendo no dia de hoje. Vocês vão perceber por quê. Nos últimos dias nós estamos vendo se cumprir essa palavra com clareza. O Espírito Santo já havia advertido por meio do apóstolo Paulo que muitos se desviariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios. Mas, afinal, o que são essas doutrinas? Como elas agem na sociedade? E o mais importante, como combatê-las? Porque a gente entende isso aqui e a gente vê muitas pessoas morrendo na fé. As pessoas não têm mais fé, elas são incrédulas. Sendo que a gente crê sem ver. A gente crê no nosso Deus sem ver. A gente sabe que vai acontecer alguma coisa sem ver, sem entender. Nós podemos acessar as dimensões simplesmente com a fé. E muitas pessoas não creem porque elas querem ver, elas querem tocar. Só que o mais importante de tudo hoje, o que eu quero que o Espírito Santo quer ministrar em vocês, quer que vocês entendam o que são essas doutrinas, como que elas agem dentro da nossa sociedade. A gente está implantado. O satanismo, por que eu quero falar do satanismo? Satanismo está em tudo. Tudo, tudo, tudo. O satanismo está em tudo. E vocês vão entender o que eu estou falando. O que são doutrinas de demônios? A palavra doutrina vem do grego didache, que significa ensino fixo. Prestem atenção. Doutrina vem do grego, da palavra didache, que significa ensino fixado. Hoje nós estamos numa sociedade que os nossos ensinamentos são fixados desde muito pequenininho dentro de nós. Gente, compartilhem essa live. Compartilhem essa live. Muitas pessoas precisam abrir os olhos delas espirituais para que elas possam entender o que está acontecendo na nossa sociedade. Por que a gente recebe tanto ataque espiritual? Nós que estamos posicionados, nós que estamos em oração e em jejum. Muitas pessoas me pediram ajuda porque estão recebendo ataques espirituais e não entendem por quê. É porque a sociedade está nesse meio. Amém? São sistemas de pensamentos, valores, comportamentos e crenças inspiradas por demônios. Aparecem sutilmente em conteúdos culturais, entretenimento, filosofia, crenças religiosas e práticas modernas. Aí, né? Qual é
a influência satânica nas mídias. Filmes, séries, novelas, elas estão recheadas de símbolos, doutrinas e práticas ocultistas, muitas vezes de formas disfarçadas. Eu quero saber aqui, quem de vocês já assistiu uma série, de repente, você se apegou a uma série, e essa série, você não consegue mais parar de ver essa série. Essa série, você não consegue mais orar, você não consegue mais fazer o seu devocional, porque você simplesmente tá ali. Isso, gente, ó, faça uma perguntinha, a Bárbara colocou aqui, ó. Faça, eu vou até deixar aqui fixado. Faça a perguntinha de vocês no balãozinho aqui, tá? Pra depois responder pra vocês. Quando vocês pegaram e viram essa série, ou uma série de filmes, vários filmes, e que vocês não conseguem mais parar, vocês não conseguem mais fazer nada. Vocês simplesmente tem que continuar vendo aquela série, tem que continuar vendo aquela novela até o final. Você não consegue dormir, você fica viciado, é um vício realmente, que você fica e de repente você já não consegue mais orar. Você já não consegue mais jejuar, você já não consegue mais buscar a Deus como você estava buscando. Depois que você viu aquela série, depois que você viu aquele filme. Quem aqui já se sentiu cansado depois de ver um filme? Já se sentiu com frieza espiritual após consumir algum conteúdo que você viu? Joguinhos de celular, Carol, verdade. Então, gente, eles estão cheios de símbolos. Quando a gente começa... Olha, a Thaís colocou aqui, fiquei assim por causa de uma série de vingança. Gente, tem muitas. Tem séries que você fica aí, você não consegue, você passa a madrugada. Você não acorda na madrugada pra orar. Mas você fica a madrugada inteira assistindo a série. Você vira e você fala assim, meu Deus, mas poxa, eu queria orar, eu não consigo, mas eu tô aqui virado. Não durmo para ver série. Por quê? Essas séries, gente, elas são consagradas, elas possuem símbolos, elas possuem formas. Eu vou ter que trazer uma live só pra mostrar pra vocês sobre símbolos. Eu não sei como que eu vou fazer isso, porque eu vou falar pra vocês que eu não sei fazer slide, essas coisas. Eu vou ter que ir pegando os símbolos e vou mostrando pra vocês no celular, pra vocês aprenderem. Porque tem muitos símbolos e vocês não percebem. Símbolos ocultos ali, imagem, de repente tem uma imagem ali naquele filme e passou rápido e você nem viu uma estátua, uma oferta e vocês nem reparam. Gente, eu reparo em tudo, eu vejo cada detalhe nos filmes, eu falo assim, filme que às vezes não tem um cunho nenhum de ocultismo, quando eu vejo tem lá, bafo e amor. Eu falo, eu não acredito nisso. Então, gente, se atentem aos sinais. Personagens com liberdade moral total, prestem atenção nisso. Exaltado como virtude. Simbolismos ocultistas, que é aquilo que eu estava falando, que é pentagrama, estátuas, rituais que eles fazem, falas. Enredos que exaltam vingança, sexo ilícito, ódio, individualismo e hedonismo. Gente, esses são o que mais são assistidos. Então vamos entrar. O que é o satanismo em si? O que é o satanismo? Como que surgiu o satanismo? O satanismo, gente, ele foi fundado dia 30 de abril de 1966, tá? Algumas pessoas falam, eu vi que tinham colocado que foi em 1993, não foi, tá? Foi em 1966. Eu tinha colocado aqui que estava errado. Ele foi criado por Anton, gente, eu não sei falar, tá? Mas ele é um nome bem difícil de pronunciar, ele é um alemão. É Anton Exandor Lavin. Então é melhor falar Anton Lavin, tá? Então ele foi criado por Anton Lavin. Ele criou a igreja satânica. Ele que criou a igreja, tá? E o satanismo, eu peguei aqui, porque tem várias formas de satanismo, tá, gente? A gente fala satanismo e aí as pessoas acreditam assim, só tem uma forma de satanismo. Não.
Tem 4 formas de satanismo, mas 2 delas é mais eficaz. 2 delas são mais conhecidas, tá? Quem estiver anotando, anotem aí. Quais são as 2? A teórica e a prática. Vamos separar assim, teórica e prática. Só que eu vou falar para vocês cada uma para vocês conseguirem visualizar. Tem a teórica filosófica de Laven, né? Qual é a característica do satanismo filosófico? Porque muitos vão chegar para vocês e vai falar assim, não, eu faço o filosófico. Não, eu não faço nada de mal. Eu não mato criança, eu não mato animal, eu não derramo sangue. E realmente, a filósofa não mata. E uma coisa que eu quero falar para vocês, antes de falar das características do satanismo filosófico, todo ateu, ele é, tá? Ele é satanista. Por que todo ateu ele é satanista? Porque ele segue a mesma visão da filosofia satã. É a mesma visão. Eles não praticam, tá, gente? Qual a diferença do filosófico para o praticante? O filosófico, principalmente, eles não seguem a Bíblia satânica, tá? E eles não acreditam que Lúcifer, Satã, né? Vamos falar Satã. Que Satã existe. Eles não acreditam. Eles pegam somente a filosofia, tá? E a prática, por outro lado, eles seguem cada detalhezinho. Eu queria falar várias coisas sobre a Bíblia satânica, mas o Espírito Santo não me permitiu. Então, qualquer coisa eu vou orar e aí na célula a gente fala sobre algumas coisas bem legais que tem na Bíblia satânica pra gente aprender, tá? Então, a Bíblia satânica, agora o praticante, ele vai e ele segue. Assim como nós seguimos a nossa Bíblia de Cristo, inspirada pelo Espírito Santo, eles seguem a Bíblia satânica, tá? E quem escreveu essa Bíblia satânica também foi Anton Lavin. Ele também escreveu a Bíblia. Depois eu falo cada coisa da Bíblia para vocês, algumas coisas interessantes para vocês aprenderem. Então, essa é a diferença da filosófica para prática também, tá? Para vocês saberem identificar. Se alguém falar para vocês, eu sou só filósofa, eles só querem vamos lá. Quais as características pessoais? Ateísta, não crê em Satã como um ser real, ele não crê em Deus, ele não crê em nada, tá? Nada, nenhuma figura maior, tá bom? Eles usam, né, a filosofia e os símbolos dos satãs que como representabilidade de liberdade, como ego e poder pessoal. Eles são psicodramáticos, eles fazem rituais simbólicos para expressar emoções e crenças. Nem vou falar em relação a isso. Doutrina do eu acima de tudo, exalta egoísmo, prazer em vingança. Contrário à moral cristã, rejeita os valores bíblicos. Então, esses são as características principais do satanismo filosófico. Então, aqueles que ficam fazendo vários rituais aí de só o meu eu vai aumentar, o universo vai me dar as coisas, isso tudo é práticas satânicas, tá? São da filosofia do satanismo. E muitas pessoas não sabem disso. O yoga, ele é também, tá? Não entra como isso, mas é. Porque muitas pessoas falam, não, é só para relaxamento. Mas cuidado com isso, tá? O objetivo deles, viver uma vida abundante através da libertação de qualquer regra moral divina. Então, eles não querem estar sobre nenhuma doutrina divina. Eles não creem, eles creem neles mesmos. Então, aquela pessoa que só pensa no dinheiro, só nele mesmo, essas pessoas são da filosofia satânica. Às vezes as pessoas, elas praticam isso e elas nem prestam atenção. Aí vamos para o satanismo espiritual ou teísta, também conhecida como satanismo ocultista, tradicional ou esotérica. Características principais. Crê em Satanás como entidade real, espiritual e poderosa. Pratica rituais de invocação, adoração e oferendas a Satanás e demônios.
Inclui figuras como Lúcifer, Belial, Leviatã e Astarote. Pode envolver magia negra, feitiçaria, necromancia e ocultismo profundo. E o objetivo deles é buscar poder, conhecimento oculto, benefícios terrenos e espirituais por meio de pactos. Aí tem o satanismo luciferiano, já terceiro. Enfatiza a figura de Lúcifer como portador de luz, sabedoria e libertação. Características principais: mais filosóficos que religioso. Esse o que ele faz? Ele vai pela filosofia de Lúcifer. Eles creem que Lúcifer caiu do céu e tudo mais. Só que eles não praticam, eles fazem mais, vamos dizer, essas simpatias. Eles não fazem um ritual como os outros. Então ele mais o que? Ele vai mais pela que a palavra, mas não esqueçam, a palavra tem poder. Aquilo que você decreta tem poder no mundo espiritual. Então eles são mais de decretar palavras do que fazer, tá bom? Então, crê que Lúcifer representa iluminação e liberdade contra a opressão divina. Então eles se sentem oprimidos pelo Pai. Oh, meu Deus do céu, Senhor. Pecado, Senhor. Mistura ideias do gnosticismo, alquimia, ocultismo e filosofia existencial. E o objetivo deles, iluminação pessoal, buscar por conhecimento e divinação do humano. Então eles querem que o divino do homem cresça, que o homem vá e transcenda espiritualmente. Sabe essas pessoas que falam, vou transcender? Gente, cuidado com essas palavras, tá? São tudo palavras de ocultismo, tá bom? Tem o satanismo da prática, né? Que esses são o quê? Esses são que fazem os rituais. Este é o mais perigoso e oculto. Nem todo mundo consegue chegar nesse nível, nem todo mundo vai, tá? Porque você é padrão. Gente, o lado das trevas é organizado. Então, nem todo mundo vai chegar nesse nível muito rápido. Todo mundo que começa no live vamos falar no satanismo filosófico, pode sim cair na prática. Porque ele vai vindo, é degraus, tá? É degraus, é igual a maçonaria. Vocês já ouviram falar a maçonaria? Eu vou falar sobre a maçonaria aqui. Tem degraus. O satanismo também tem degraus. Você já não começa chegando, fazendo um ritual, oferecendo alguma coisa, não. Você vai devagarzinho, tá? Então, esse é o mais perigoso, esse é o alto padrão, esse é o alto. Esse é o que são aqueles que estão há muitos anos, tá bom? Esses são grupos secretos altamente organizados. Eles são muito organizados. Coisa que nós cristãos estamos precisamos de organização. Precisamos parar de ficar brigando um com o outro, porque eles não ficam brigando. O filósofo não briga com o praticante. O praticante não briga com o filósofo. Tá cada um no teu canto. Cada um no seu quadrado. E infelizmente a gente não está sendo organizado, e a própria Bíblia já diz isso, que nós não somos organizados, os filhos da luz não somos organizados, porque a gente deixa Satanás entrar na nossa mente. Realizam rituais de sangue, sacrifícios humanos e de animais, envolvidos com tráfico, pedofilia ritualística, muitas vezes operam em seitas ocultas ou infiltradas em situações. Travou? Tá repreendido em nome de Jesus. Voltou? Voltou, gente? Fala pra mim, voltou? Travou aqui pra mim. Voltou, glória a Deus, tá bom. Então, o objetivo deles: gerar poder através do derramamento de sangue e pactos profundos com demônios, tá? E tem o satanismo pseudo-religioso ou de estilo de vida. Características principais: pessoas que se identificam como satanista por moda. Tem pessoas, tá, que querem só ser satanista por moda. Rebeldia ou estilo.
Influenciados por cultura pop, prestem atenção. Essas pessoas são influenciadas por cultura pop, música, filmes, games, estética dark, gótica. Muitos não têm práticas profundas, mas vivem em total oposição aos princípios cristãos. E o objetivo, afirmação de identidade e rejeição da moral tradicional. Então esse é o principal objetivo, é atingir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o principal objetivo. Então esses são as separações, mas vocês podem separar em duas partes, a filosófica e a praticante. Só que a gente vai ver mais a filosófica, mais essas que são, que as pessoas são influenciadas pela música, pelo filme, elas são simplesmente influenciadas, a gente vai ver muito isso, tá? Então vamos lá. Vamos entender o livro de Satã. Existe a Bíblia satânica? Existe a Bíblia satânica. E ela é totalmente, gente, adorada. Essa Bíblia, vocês prestem atenção porque ela vai e ela é tintim por tintim. Cada palavra que tá ali, ela é seguida, tá? Então tem os 7 pecados. Se eu não me engano, são 7 pecados que tem na Bíblia. Nessa Bíblia satânica, e tem 9 formas que eles devem seguir, tá? Depois, qualquer coisa, a gente fala isso lá na célula. Mas vamos lá, a Bíblia satânica, ela tem 4 livros. Tem o livro de Satã, tem o livro de Lúcifer, tem o livro de Belial e tem o livro de Leviatã. Esses são os 4 príncipes, tá? Esses 4 governam o inferno, tá bom, gente? Então, muitas vezes a gente acha que Lúcifer é o mesmo que Satã, que é o mesmo que Leviatã. Não, eles são principados diferentes. Eles são príncipes diferentes, tá bom? Então, vamos lá. O livro de Satã, o que ele fala? De rebeldia, rejeição à moral cristã. Então, Satã, ele vai simplesmente atacar nós cristãos. Ele vai atacar muito a gente. Ele vai falar muito de nós, da nossa crença, de Deus. Ele vai falar muito disso, tá? Atacando sim tudo da moral cristã, distorcendo tudo aquilo que Deus, ele fala nos livros, ele distorce. Já li. O livro de Lúcifer, ele tem intelecto, iluminação e questionamento religioso. Livro de Belial, autossuficiência, poder inferior. E no livro de Leviatã, ele ensina emoções e invocações simbólicas, tá? E o que essa Bíblia, ela ensina? Ela ensina principalmente amor, ódio, prazer, egoísmo, vingança e liberdade total como valores centrais. Gente, isso tá na primeira página. Para vocês terem ideia, no primeiro capítulo do livro da Bíblia satânica, tá escrito assim, no primeiro capítulo: destrua o homem de hoje e não nos preocupemos com o homem de amanhã. E não se esqueçam que o primeiro livro, ele fala muito da moral nossa, dos cristãos. Então ele está falando dos cristãos, ele está falando do homem. Destrua o homem de hoje e não nos preocupemos com o homem de amanhã. Então Satanás vai tentar todas as formas te destruir hoje, para que eles não se preocupem com a gente amanhã. Por isso que a gente sofre tanta opressão, tá? E o que eles ensinam? Gente, quantos filmes a gente vê que tá escrito os títulos: amor, ódio, prazer. Gente, todas as novelas são em relação a isso: amor, ódio, prazer, egoísmo, vingança e liberdade total como valores centrais. Eles são totalmente, a pessoa é muito rica e tem um muito pobre que sofre muito, e aí tem um amor que não pode, aí tem um egoísmo. Pode ver as novelas da Globo, eu não sei como que as pessoas conseguem ver, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, sempre roda em relação a isso. E esse é o conceito deles.
eles sempre vão girar em torno disso. Eles sempre vão girar em torno do amor próprio, do ódio. Gente, eles colocam ódio acima de todas as coisas. Vingança, egoísmo. Eles colocam em cima esses são os valores deles. Mas o principal que eu tenho que falar por vocês aqui, tá? Gente, tá travando, tá repreendido em nome de Jesus. Qualquer coisa sai e entra de novo, tá? Tá travando, gente? Fala aí pra mim. Eu já vou falar sobre isso, Carla. Tá travando, gente? Ou tá dando pra escutar? Que agora eu vou entrar num pouquinho mais profundo, um pouquinho mais pra bater. Glória a Deus. Gente, qual é o principal, tá? Que eles ensinam na Bíblia satânica pra influenciar e dominar o homem de hoje. Sabe o que eles fazem pra dominar o homem de hoje? Pornografia. A pornografia é como uma ferramenta de libertação e afastamento de Deus. Eles falam na Bíblia satânica que o homem que é viciado na pornografia, tanto que eles não permitem os membros deles, tá? Quem tá no satanismo não pode consumir pornografia. Eles fazem um ritual lá deles, satânico lá, da área sexual eles fazem muito, só que eles não podem consumir pornografia. Porque a pornografia eles usam para destruir o homem de hoje. Porque a pornografia leva o homem a um ser bestial. A pornografia, ele tira a presença de Deus de dentro do homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher, tá, gente? É geral, homem e mulher. Tem, Carlos, tem sim. A lei da atração eles usam muito na filosófica, tá? Não usa esse negócio de lei da atração. A gente é quarta dimensão, a gente gera. Depois eu vou fazer uma live ensinando vocês a gerarem. Eu gero, gente. Deus nos ensina a gerar. Eles usaram o gerar de Deus como atração, mas isso não dá. Mas vamos lá. Então, eles pegam a pornografia, porque o que a pessoa faz quando tá na pornografia? Ela começa normal, vendo um homem, uma mulher, daqui a pouco ela já quer ver 2 homens, 2 mulheres, daqui a pouco tá querendo ver com um animal, e daqui vai pior, gente, vai piorando. Quem tá travando, gente, sai e entra de novo, tá? Por quê? O que eles falam? Essa pessoa vai se afastar de Deus e ela vai sair a humanidade boa dela. E ela vai se tornar má. As pessoas que são viciadas em pornografia, elas se tornam más. Eles ensinam isso lá na Bíblia deles, tá? Então, a maior ferramenta deles, a maior de todas, é a pornografia. Por isso que nesses filmes, nessas novelas, nessa série, sempre tem aquele momento e todo mundo quer esse momento. Tanto que eles não gostam de dorama, porque o dorama não tem isso. O dorama é um beijinho lá numa cena bem difícil lá depois, e as pessoas não querem isso. Por quê? Eles colocam na mente esse entorpecente, porque é como uma droga, pior que a droga, a pornografia, e a pessoa ela fica nisso, porque eles querem destruir o homem de hoje. Porque eles destruindo o homem de hoje, esse homem de hoje, ele não lê a palavra, ele não ora, esse homem, ele não busca Deus. E aí, ele não traz a presença do Pai para a terra. Nós trazemos a presença do Pai para a terra. Nós estamos aqui com o Espírito, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós, é para todos aqueles que creem exercer sinais, maravilhas. Quem aqui nunca viu pó de ouro na mão? Quem aqui, todo mundo que entrou aqui, fala pra mim, quem nunca viu pó de ouro? Hoje eu vou orar por vocês, pra vocês verem pó de ouro na mão de vocês, pra vocês verem sinais e maravilhas, porque hoje em dia não tem mais isso, as pessoas não veem, as pessoas não creem mais. Então, o que eles fazem, né? Portal espiritual para demônios. Então, eles abrem esses portais dentro de casa. Forma de cativeiro de alma. Essas pessoas ficam num cativeiro de alma, totalmente aprisionados nas regiões celestiais.
Quem viu, quem ontem estava comigo aprendendo lá no curso que eu dei ontem, elas vão entender o que eu tô falando. Origem de práticas mais degradantes como pedofilia, zoofilia, violência sexual. Gente, para um homem começar a fazer uma mulher também, porque tem muitas mulheres que sim, muitas mulheres que abusam também, tá? Muitas mulheres abusam. Então, para eles chegarem nesse nível, eles já estão endemoniados. Eles já estão numa parte que não tem mais amor. Eles se afastaram totalmente de Deus. Por isso que tem que ter libertação sim na igreja. Se o pastor ele tem unção, gente, aqui no sul mesmo, teve um pastor que foi e abusou da menina de 12 anos, acho que 14, eu não lembro agora. Abusou da menina. Se tivesse alguém acima dele, que eu não sei se ele era o pastor da igreja, mas se alguém tivesse nessa igreja que orasse e jejuasse, esse cara cai endemoniado. Não fica perto, gente, demoniado não fica perto. Gente, perto de mim as pessoas não ficam mais. Infelizmente tem familiar meu que não chega mais perto de mim, porque não tem, eles não conseguem, eles começam a endemoniar perto de mim. E eu não posso tirar porque não tá no propósito de Deus. E eu orei tanto para isso acontecer, para que as pessoas, quando eu chegasse perto delas, elas se endemoniassem, mas hoje eu me desespero. Porque são pessoas que eu gosto, só que eu não posso tirar o demônio, não posso repreender. Porque essas pessoas não estão no caminho de Deus e vai voltar 7 vezes pior. Então, eles têm toda uma estrutura. Então, essas pessoas, gente, que rouba, essa pessoa que pratica, assim, zoofilia, violência sexual e pedofilia, elas já estão totalmente dominadas por demônios. Totalmente dominada por demônios e elas não têm mais humanidade. O bem delas já se foi, morreu. Mas tem como recuperar, porque Jesus, ele pode salvar todos nós. Ele é a salvação, tá? Gera destruição familiar, distanciamento de Deus e insensibilidade espiritual. Então, o pior que eles querem fazer, a base bíblica, né, tá em Salmo 101:3, que fala: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Perdão, João 8:34. E em Salmos 101:3 fala: não porei coisa má diante dos meus olhos. Vou falar novamente, João 8:34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Salmo 101:3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, se você tá preso em pornografia, se você tá preso nessas séries que tem filmes, Jéssica, eu não consigo sair, peça ajuda, eu oro por você. Pode me mandar um direct, eu vou orar por você. Pode ser que eu demore um pouquinho, porque tem bastante mensagens que eu tô respondendo, mas eu vou orar por você. A gente tem que acabar e combater isso. E quando a gente olha, gente, pra tudo, quando a gente olha, eu já vou entrar no discernimento, um combate espiritual para vocês combaterem isso, mas quando você olha nas escolas, já estão ensinando aos nossos filhos que é certo um homem com homem, uma mulher com mulher. Isso é teoria satânica, é da Bíblia satânica. Tá na Bíblia satânica tudo isso. Eles querem ensinar. Gente, por que as pessoas, elas não querem... Como que eu vou dizer? Elas não querem praticar, elas não querem festejar as festas cristãs, porque fala que o Velho Testamento não vale mais. Só que as práticas ocultistas das festas de Natal, da Páscoa, que passou agora, todo mundo com ovo de Páscoa, todo mundo com coelhinho de Páscoa, práticas ocultistas para Lilith, para Asterote, práticas ocultistas, e eles não querem fazer as festas da Bíblia. Então, assim, o Velho Testamento morreu, mas o ocultismo pode viver. O ocultismo eu posso fazer. Eu posso montar uma árvore de Natal para mim na minha casa, porque eu vou consagrar o Senhor. Satanás não tá ligando se você tá consagrando, se você não tá. Satanás não tá ligando se você consagrou a tua televisão e você tá vendo um filme pornô, ou se você tá vendo essas novelas que só mostra porcaria de roubo, de bater e de xingar e de ofender pai e mãe. Satanás não tá ligando isso, ele vai adentrar na tua alma. Você tá alimentando a alma e vai acontecer isso com você. Então, cuidado, gente. Cuidado com as coisas que você coloca pra dentro da tua alma.
E a janela da alma, eu sempre escutei isso, e até hoje eu creio que até aqui em Cristo isso é verdade. Os olhos são portas para a alma. Se você vê cunhos religiosos, você está alimentando o teu espírito. Mas se você vê coisas que são do mundo, você escuta música, gente, as músicas são todas consagradas. Os próprios, eu vou até postar, eu quero postar um vídeo da mulher, da Nick, acho que é Nick, falando que ela recebe uma entidade para ela poder cantar. Tem vários cantores que recebem entidades, são outras pessoas, que elas falam que é outras pessoas, que a gente sabe que é demônio. E eles estão lá no show, e aí é engraçado que não quer pagar para ir numa conferência. Não quer receber o Espírito Santo na conferência. Não, eu vou pagar pra ir numa conferência. Só que pra ir num show de Cat não sei o que lá, de Madonna, e numa não sei o que, Jorge Mateus, nem sei se tem ainda. Desses cantores, vocês gastam milhões. Vocês pra ficar em camarote, pra ir pro show, pra ficar com as pernas doendo, em pé, sentindo um cheiro ruim de bebida, de cachaça, só que você não quer pagar para ir para uma conferência, não, porque Deus deu de graça, eu tenho que receber de graça. A estrutura não é paga, a água e luz não é paga, os negócios que você vai receber lá não é pago, tá? É tudo de graça. Pelo amor de Deus, mudem a mentalidade de vocês. Satanás colocou na mente de vocês que vocês não têm que fazer essas coisas, que vocês não têm que pagar nada, tem que ser tudo de graça da igreja. E vocês caem nisso. E vocês pagam para Satanás para fazer rituais. Vocês pagam para ver filmes cheios de rituais, mas vocês não querem pagar The Chosen para ir ver. Gente, abram a visão de vocês. Isso é tudo no livro satânico. Vocês não sabem é que Deus não permitiu. Porque eu queria falar, mas na célula eu vou falar. Me lembrem, tá, meninas? Sobre os 7 pecados que está no livro satânico, e as 9 mandamentos que tem deles. Vocês vão abrir a visão de vocês mais ainda. Agora, como que a gente combate isso? Já que eu ensinei sobre o satanismo, essa religião satânica, o que ele está fazendo no mundo? Ele dominou o mundo já do maligno. O mundo é dele, gente. Está dominado por ele, só que nós somos filhos. E você pode ser um ponto de luz para mais pessoas verem o poder de Deus e aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Isso já fala em 1 João 3,8. Nota aí para mim, Denise, meu amor, que está sempre colocando. 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, você que está em luta espiritual, você que está precisando de libertação, gente, Jesus já veio para isso. Se posicionem. Eu mandei para as meninas lá, façam oração, jejuem. Vocês vão combater isso. A igreja, ela é a resposta de Cristo. Está em Mateus 5, 13 e 14. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E quem está aqui sendo o sal da terra? Eu estou sendo o sal da terra. Glória a Deus, aleluia. E vocês estão sendo o sal da terra? Vocês estão sendo a luz do mundo? Vocês estão matando as trevas, matando o que o inimigo está fazendo, tirando as crenças que nós recebemos de Sexta-feira Santa, de comemorar a festa junina, de comemorar essas seitas, essas festas de seitas, de adorar a outros deuses, porque essas festas são para adorar outros deuses. Ação prática, renunciar aos conteúdos impuros. Gente, renuncie. É difícil. Não vou escutar mais música do mundo, não escute. É tudo consagrado. Gente, prestem atenção. Você escuta aquela música de sofrência, você já começa a sentir a sofrência. É traição, eu fui traída, não sei o que. Daqui a pouco, quando você vê, você é traído mesmo. De tanto que você escutou aquela música de sofrência. Você não tinha sido traído, mas de repente teu marido tá te traindo. De repente tua esposa tá te traindo.
Aquelas músicas com cunho sexual. Gente, renunciem. Renunciem. Eu não acho certo nem... Ó, vou ser sincera aqui com vocês. Vocês podem falar que eu sou religiosa, sei lá, tá repreendido o nome de Jesus, porque religiosidade é um demônio. Mas eu acho errado aquelas músicas cristãs que tem cunho cristão, só que tem batida de funk. A batida de funk, ele é uma batida de tambor para chamar entidades. Aquela batida você pode colocar a palavra sendo de louvor. Só que, para mim, eu vejo na batida a frequência. Satanás não tá ligando porque a pessoa tá falando, ele tá ligando para a frequência. Nós somos frequência. O Espírito Santo nos dá frequência. Pode ver que nós nos conectamos com pessoas de como a gente é. Se você é uma pessoa que gosta de orar, você vai se conectar, você vai ver que você vai se conectar com pessoas que gostam de orar. Se vocês estão buscando libertação, você vai ver que você vai começar a se conectar com pessoas que falam de libertação. Renunciem esses conteúdos impróprios. Gente, tem um filme que se passou com conteúdo sexual, já tiro. Não quero saber, não quero isso na minha casa, tá repreendido em nome de Jesus e Satanás na minha casa. Eu não vejo. Consagração da mente. Gente, consagre a mente de vocês. Para de ficar vendo quem morreu, porque abusou de não sei quem, porque isso que aconteceu, porque isso é... Nananã. Só coisa ruim. Gente do céu, eu fui entrar numa página cristã que só fala mal, só coisa ruim que acontece. Só tem coisa ruim. Que pastor é isso, que pastor falso daquilo, que pastor fez aquilo outro. Gente, que horror. Eu falei assim, não, isso aqui nem é de Cristo não, isso aqui é de denúncia. Não veja essas coisas, não se encha, não encha a tua mente com essas coisas ruins, enche sua mente com coisas boas. Encha sua mente com a palavra do Senhor, com as promessas. Eu pergunto para vocês, quem aqui sabe todas as promessas que tem na Bíblia? Vocês falam da promessa que Deus tem para vocês na Bíblia? Eu falo. Eu falo porque eu sou muito inteligente, porque eu quero decretar nessas regiões que eu vou ter tudo aquilo que Deus me prometeu. Ah, engraçado que vocês querem se encher de meu Deus, tá difícil. Ah, eu não vou conseguir. Isso é tudo palavra de Satanás, tá na mente de vocês. Isso é tudo palavra de Satanás. Quando você começa a falar que você não consegue, Satanás pega o decreto e toma. Ele faz bem assim pro teu anjo, ó. Ela decretou, ele falou. Ele falou que não consegue. Acabou, é meu. Eu peguei. Parem de falar essas palavras. Nossa boca não tem como sair água doce e água salgada. Começa a falar água doce. Se você, mesmo que você sinta que você não vai conseguir, você só vai pensar, você fala assim, ó, Espírito Santo, você tá escutando o que eu tô falando no pensamento. Mas eu sei que você vai dar um jeito, porque o Senhor é o Senhor. Parem de declarar, mude a mente de vocês. Começa a pegar, eu acho que eu tenho, gente, meninas aí, me falem. Eu mandei pra vocês em PDF as promessas de Deus? Eu acho que eu não mandei. Eu fiz esse PDF das promessas, acho que tem umas 50 promessas. Eu vou mandar lá no grupo. Vocês vão começar a declarar essas promessas de Deus na vida de vocês. Pelo amor de Deus, chega! Chega de encher a sua mente com coisas do mundo que você não é capaz, de que você não vai conseguir, que é sempre a mesma coisa, que esse ciclo não vai acabar. O grupo, ó, o link tá na minha bio, tá? É o grupo do Telegram. Eu vou mandar. Me lembra, Denise, me lembra de mandar lá, basta, se você tiver aí também, me lembra, por favor. Então, gente, consagrem a mente de vocês. A nossa maior batalha espiritual é na mente. Nós lutamos na nossa mente o tempo todo. O mundo espiritual a gente acessa pela mente e nossas lutas é na nossa mente. A opressão vem primeiro na nossa mente para depois a gente sentir no nosso corpo. Então mude, você mudando a tua mente, você alcança, tá? Um patamar que você vai vencer tudo aquilo que Satanás está fazendo com você. Ele manda um dardo e você fala, pera, não, porque Deus mandou, ele falou lá na promessa que ia acontecer e vai acontecer. Gente, hoje aconteceu um testemunho lindo. Pro meu esposo, eu falei pra ele, eu falei, amor, tenha calma, porque Deus vai fazer. E ele tava desesperado por uma coisa. Ele queria resolver um assunto, e eu falei, amor, calma, eu tô sentindo que Deus vai botar a mão. Tenha paciência. E ele
ficou mais calmo e esperou. E hoje aconteceu um milagre na vida dele. E eu falei pra ele, agora glorifica ao Senhor, vai colocar o teu joelho no chão e agradecer, porque eu falei pra você, eu não sabia como, mas eu sabia que ia acontecer. Deus não tinha me falado e demorou pra acontecer, porque ele queria testar. Deus nos testa, gente. Deus nos testa, ele quer saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração tá nas promessas, se o nosso coração tá nos dons, se o nosso coração tá na unção, e não no dono da unção, no dono dos dons, no dono da promessa. Muitas vezes as pessoas estão indo para a igreja buscar, profetas. Eu quero profecia. Eu quero que algo vá acontecer na minha vida, eu quero que Deus fale comigo. E é sempre a mesma coisa, Deus vai mudar a tua vida. Ele fala a mesma coisa para todo mundo, nunca é alguma coisa diferente. As pessoas estão buscando profecias, mas elas não buscam, sabe o que? O íntimo com Deus. Ter um tete a tete, falar com o Espírito Santo. Gente, é a coisa mais deliciosa do mundo, você falar com o Espírito Santo, escutar a voz dele. Ele te repreendendo, ou ele te ajudando, ou ele falando, filho, você tá no caminho certo. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu falei pra Deus, pai, eu queria que você usasse pessoas pra falar comigo, porque eu escuto mais ele falando comigo do que pessoas. E ele falou, pra que se eu falo com você? E eu falei pra ele, pai, é que eu quero só testificar se é tudo aquilo que você tá falando é verdade. E hoje ele usou a irmã, que eu tava dando mentoria pra falar as coisas que ele já tinha me falado, que ele mesmo me falou. Eu acho que ele tem vontade, às vezes é que Deus ele é tão carinhoso, mas eu acho que às vezes ele tem vontade de me bater. Porque a mesma coisa que ele me falou, ela falou. E como que ela sabia? Não tinha como ela saber. Foram as mesmas palavras. Então Deus ele é maravilhoso, ele vai usar pessoas, mas calma, não vai em busca disso, esses falsos profetas, porque aí você só quer riqueza, você só quer aquilo que Deus vai te dar e você não dá nada em troca, você não se sacrifica, você não busca. Então busque o Espírito Santo. A outra chave é buscar o Espírito Santo com todo o teu coração. Se você não for amiga do Espírito Santo, se você não for amigo do Espírito Santo, você não vai vencer essas guerras. Você não vai conseguir permanecer. E, gente, ensinamento da verdade com ousadia. Aprendam de verdade o que está acontecendo. Aprenda o que realmente a palavra diz. Aprenda a revelação e não a letra. Tem muitos pastores hoje com letra, mas nenhuma revelação. Eles não carregam o Espírito, eles só carregam teologia. Eu falo pra vocês, muitas pessoas falam pra mim, Jéssica, você é corajosa de falar isso, mas é verdade, a teologia ela mata. Dependendo da teologia que você fizer, gente, se eu não tivesse a comunhão que eu tenho com o Espírito Santo, eu já estava morta espiritualmente, porque a teologia ela vai nos matando da palavra. Ela vai nos matando, ela vai falando umas coisas que não tem nada a ver, que você fala assim, isso aqui não se encaixa. Só que é pra me aprender da palavra. Então eu vou continuar na minha teologia, eu vou me formar em nome de Jesus, mas eu vou falar pra vocês só pra dizer que eu tenho, porque muitas coisas não dá pra se levar, a teologia ela mata, muita fé, ela mata a fé, e a palavra diz que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Então vocês têm revelação do Espírito Santo, amém? Então, resumo de tudo. O satanismo de live representa uma doutrina de demônios camuflada como filosofia, atua principalmente através de cultura, invertendo valores divinos. A pornografia é uma das armas mais potentes do satanismo moderno, e o discernimento da Bíblia é o poder do Espírito Santo, são as chaves para a gente vencer. Se você não tem o discernimento, peça o discernimento. E o conhecimento é a primeira chave para você começar a ter o discernimento das coisas. Amém? Então começa a pedir discernimento. E como que você recebe discernimento? Tendo conhecimento. Comece a buscar, não tenha dó de pagar curso, não tenha dó, gente, eu não tenho dó nenhuma. Se eu pudesse, eu fazia um monte de curso, é que o Espírito Santo ele vai me limitando. Ó, você só vai fazer esse curso, você só vai fazer isso aqui, porque senão eu fazia um monte de coisa. E aí eu fico com um monte de coisa pra me fazer. Porque
Eu gosto de aprender, eu nunca paro de aprender e nunca parem de aprender, a gente nunca vai saber de tudo. Vai ter coisas que a gente vai aprender, a gente vai descartar porque não tem nada a ver, vai ter coisas que a gente vai fazer isso, porque o Espírito Santo vai dizer isso aqui não serve pra você. Só que você vai ter o conhecimento, você já vai saber como agir, você vai saber como lidar com as coisas. Amém? Então esse era o ensinamento de hoje. Agora deixa eu ver as perguntinhas de vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu dei uma boa resumida, gente, nisso tudo. Mas eu espero que vocês tenham aprendido. Vamos lá. A Lauren falou, porque quem vive outras religiões, quando vira cristão, parece que tem mais dons e visões do que quem não vive no mundo. Vamos lá. Lauren, o que acontece? Como as pessoas que estão no ocultismo, a gente se entrega para ter o poder. Eu tinha poder, né? Principalmente do ar. A gente se entrega totalmente para poder ter poder. Quando a gente vem para Cristo, a gente não quer o poder, porque a gente sabe que a coisa mais importante é Cristo. O que é mais importante é a presença do Espírito Santo. Pode ver que eu fiquei passada, que eu falei assim, gente, como que pode eu vim do ocultismo ensinar as pessoas a terem comunhão com o Espírito Santo, porque as pessoas não sabem ter comunhão com o Espírito Santo. As pessoas não sabem conversar com ele, não sabem escutar a voz dele. Então, por quê? Porque a gente quer mais a presença. A gente quer mais isso. O que acontece? Deus, ele nos dá presentes, que são os dons. Então, eu recebi os 9 dons do Espírito Santo. Eu pedi para Deus? Pedi porque eu queria servir como servo. Eu falei, Pai, eu não quero que ninguém sirva no meu lugar. Porque se você tem só o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e palavra de discernimento de espírito, você só tem esses 3 dons. Deus vai usar outra pessoa para profecia. Deus vai usar outra pessoa para cura. Só que quando você tem os 9 dons, Deus usa você. Ele vai chamar você no meio da multidão. Porque ele vai falar assim, não, a minha filha já é usada nos 9 dons. Então eu já vou chamar minha filha. Eu tô precisando de que minha filha cure algumas pessoas aqui. Vou chamar ela. Gente, eu não tenho dom ministerial. Eu não tenho dom, de mestre. Não tenho dom de mestre. Não tenho. E eu ensino do jeito que eu falo assim, Espírito Santo, me dá aqui um roteiro, me ajuda a escrever e que eles entendam em nome de Jesus. Porque eu não tenho dom de mestre. Sempre peço, derrama sobre mim um dom de mestre. Porque eu não possuo. Só que eu falei para Deus, Pai, se você precisa de pessoas para falar, para ensinar, usa a mim. Porque eu tenho conhecimento. Então, que eu possa ensinar, porque as pessoas precisam aprender. Então, nós somos mais usados porque a gente é usado. E a gente quer mais a presença do que realmente os dons. E a visão é porque a gente já vem do mundo espiritual tendo a visão aberta. Gente, pessoas do ocultismo, elas entendem do mundo espiritual. A primeira coisa que a gente vai fazer é aprender sobre dimensão, sobre como entrar em dimensão, como abrir portal, como fechar portal. É as primeiras coisas que você aprende. Então, a visão aberta do mundo espiritual já tem. Por isso que quando a gente vem para Cristo, a gente já entende o mundo espiritual, tá? Agora vamos ver, a Giovana falou. O que acontece se assistir um filme inofensivo, entre aspas, mas que tem algum desses símbolos? Giovana, o que eu faço? Eu sempre consagro a televisão para Deus. Por quê? A TV ela é um portal. Se tem esse símbolo, um demônio vai entrar para dentro da tua casa. Passou esse símbolo, o demônio pulou, pum, para dentro da tua casa. Então, você consagrando ali o teu celular, consagrando a televisão, sei que muitas pessoas falaram que não existe isso. Só que, gente, testa para vocês verem. Vocês vão ver que vocês não vão ficar perturbados. Tem pessoas que veem filmes e depois ficam perturbadas. Então, sempre consagra ali antes de você ver alguma coisa. Quebra qualquer maldição, qualquer fala na televisão, qualquer fala, Senhor, que qualquer feitiçaria, bruxaria que falaram aqui, eu quebro em nome de Jesus, tá? A Nidinha falou, Jéssica, me ajuda cada dia mais, eu ouvindo a voz do Espírito Santo. Eita glória. Suriel, Salomão se envolveu com demônios? Gente, Salomão eu vou falar. Na próxima eu vou falar sobre Salomão. Lar, como blindar os espelhos? Só você orar. Passa o óleo ungido na mão. Passa o óleo ungido com Senhor, eu apresento a ti a minha mão. Vai lá no espelho, Senhor, eu
quebro agora todos os portais que estão nesse espelho. Eu quebro todo o acesso que esse espelho possa ter a outras dimensões. Eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus. E eu não autorizo que ninguém use esses espelhos como acesso à minha casa. Eu repreendo em nome de Jesus e fecho esses portais. Você pode fazer uma oração básica, gente. Consagra o Senhor ali. Senhor, consagra a ti. Eu fecho tudo o portal que tenha nesse espelho em nome de Jesus também. Faça do jeito que você fizer, Deus vai entender, tá? Eu tenho buscado tanto, feito muito jejum, mas não consigo romper. Lauren, pode ser que tenha alguma coisa ainda que falta para você romper, mas Deus vai te mostrar. Porque assim, a gente é fase, tá? Eu tô passando por uma fase agora que eu vou subir de nível espiritual. E aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, eu não tô conseguindo romper, eu tô jejuando tanto, eu tô orando tanto, tô estudando tanto, mas eu não consigo romper. E aí, quando você vai ver, você tá numa fase que você tá num deserto pra você romper, pra você ir pra terra prometida, tá? Então, pode ser que você esteja nessa fase de romper. Às vezes, Deus ainda quer que você abra a tua visão em algumas coisas pra você romper espiritualmente, mas você vai sim. Se você tá buscando, você vai. Karine, quem é viciado em pornografia pode liderar e pregar em célula e tem autoridade para libertar outras pessoas colocando a mão na cabeça em outras... Meu Deus do céu. Karine, se essa pessoa botar a mão na tua cabeça ou na cabeça de qualquer pessoa e ela ver pornografia, as pessoas que ela colocou a mão, essas pessoas serão contaminadas e essas pessoas vão começar a sentir desejo de ver pornografia. Gente, as mãos, tá? As mãos, ela tem... né, um contato. A mão aqui, ó, bem aqui no meio, ela tem a unção. Tanto que a unção, ela se passa com posição de mãos. Você recebe com posição de mãos. Né? Ananias precisou ministrar em Paulo para ele poder abrir a visão dele e ele precisa poder ser batizado. Ali aconteceu. Mão precisou da imposição de mãos. Quando a pessoa que está contaminada, a gente chama de unção contaminada, ele vê pornografia, gente, ele não poderia estar pregando. Pessoa que tem pecado de pornografia não teria que estar pregando, não teria que estar, não pode. Não pode, porque ela tá falando, ela tá mentindo, porque ela tá falando algo que ela não exerce. Primeiro ela tem que ser tratada, então ela tem que ser afastada, ser tratada disso e depois ela ministrar em outras pessoas. Porque, gente, uma coisa que eu sempre vou falar aqui, vocês que chegaram agora, vocês já peguem essa frase que eu sempre falei. As meninas que tá comigo já conhecem. Pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Não tem como uma pessoa contaminada, ferida com um demônio da pornografia curar uma outra pessoa. Não tem como, não vai sair. O demônio não vai sair. Então, o que vocês vão fazer? Você vai pegar... e você não deixa essa pessoa tocar na cabeça. Gente, não deixa ninguém tocar na cabeça de vocês. Só o teu pastor, só a tua pastora, o teu apóstolo, só eles. Essa mania feia de crente de querer ficar enfiando a mão na cabeça das pessoas. A pessoa, às vezes a pessoa não jejua, não ora, a pessoa tá fria espiritualmente, ela passa tudo pra outra pessoa. Aí a pessoa recebe uma oração. Jéssica, recebi uma oração. Eu não sei o que aconteceu, eu não consigo mais jejuar. Eu não consigo mais orar. Eu tô sem forças, eu tô desanimado. Por quê? Recebeu contaminação. Então não, gente, pelo amor de Deus, não. Se você souber que essa pessoa tá com essa unção contaminada, nem permita, tá? Nem permita essa pessoa chegar perto de você. Ai, gente, agora eu me perdi aqui. Vamos lá, colocou aqui. Como falar com alguém que se envolve no Wicca? Essas coisas, mas diz que não acredita em nada. Normal, eu também dizia que não acreditava em nada. O que você vai fazer? Você não vai falar nada. Você vai orar. Você vai guerrear para essa pessoa. Se alguém viesse falar para mim de Jesus, eu falava, não me fala disso que eu não acredito. Eu não gosto, não vem com essa história de Jesus. Eu era assim. Jesus precisou aparecer para mim poder crer nele. Então, você vai orar e jejuar por essa pessoa. Faça um propósito por ela, para que ela tenha um encontro com o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, gente. Não é nossas palavras, não somos nós. É o Espírito Santo. Então, ore por essa pessoa. Assim como pessoas oraram por mim, eu sei que você orando por ela, ela vai ser tocada. O que fazer quando tem a mentalidade fraca de não entender e compreender as coisas, principalmente de Deus?
provavelmente tá num cativeiro espiritual, tá? Essa mente, essa mentalidade. Por quê? Os demônios estão prendendo a mente dessa pessoa para que ela não aprenda as coisas de Deus. Então o pastor fala no domingo lá a pregação e a pessoa sai sem entender nada. E simplesmente foi uma benção. Deu para entender cada palavra que o pastor falou. É porque a mente dela tá cativa. Então é só você botar a mão na sua mente e repreender em nome de Jesus todo o cativeiro espiritual que a sua mente tiver e mandar os demônios soltarem a sua mente, tá? Que você vai ver que você vai conseguir romper, você vai começar a entender a palavra. Jéssica, nos fala mais sobre como obter comunhão com o Espírito Santo quando der. Júlia, eu falo muito sobre isso e eu vou fazer a terceira agora, tá? A mentoria em grupo sobre comunhão com o Espírito Santo, tá? Mas eu vou trazer mais lives falando sobre o Espírito Santo, pode deixar. Aline, meu esposo não é cristão, é católico e ele joga um jogo chamado Diablo. Não sei como fazer posts que ele evite esses jogos. O que você pode fazer é orar. Gente, nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, tá? Então o que você vai fazer? Você vai orar e pedir para Deus. Começa a falar, Senhor, bota nesse homem, quando ele for jogar, esse diabo, ele comece a ver um monte de demônio, que eles tenham pesadelo. Gente, eu faço assim com as pessoas, tá? Eu abro a visão dela e falo, Senhor, que ela veja, por ela não querer mais jogar, que ela associe aquilo ali com o jogo. Abra a visão dele, que ele veja que isso faz mal. Então começa a orar pelo teu esposo, peça para Deus tocar nele, tá? Thaisa, pessoas que vão à igreja, mas só falam de dinheiro, são satanistas? Tem um pé lá. Tem um pé lá no filosófico, né? No satanismo filosófico. Porque só quer saber do dinheiro, né? É mamon, tem um mamon no coração. Tá endemoniado, infelizmente. Nildinha, Jéssica, me ajuda. Tá, acho que eu já li isso aqui. Do Salomão também. O cativeiro de alma eu expliquei na aula que eu dei, tá? É muita coisa falada sobre os cativeiros. As características, a Carol perguntou, e quais as características que a pessoa tem que eles observam para ser sacerdotisa? Anos, tá? Anos ali servindo ao ocultismo e ela tem certos poderes. A sacerdotisa, ela tem poderes que os outros não têm, porque ela vai começar a ministrar o próprio coven. Eu acredito que no satanismo não tem a sacerdotisa, tá? É só na bruxaria. Jéssica Barros perguntou, você acredita que estamos nos princípios das dores? Ainda não. Eu acho que estamos começando, aquela dor de parto ali tá começando, mas ainda não. Ainda vai vir muita coisa para ser os princípios das dores ainda, gente. Até a gente chegar lá, vai demorar um pouquinho. Sempre sofri ataques espirituais, mas nunca recebi ensinamento. Me achava louca ou que era coisas da minha cabeça. Glória a Deus por sua vida, ore por mim, estou com caroço que sofro com dores constantes e os médicos não conseguem me dar um diagnóstico. Isso aí é espiritual, tá? Gente, toda doença que ela não tem fundamento na medicina, não mostra por que ela tá ali, é porque é espiritual. Jepri Carvalho, em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda dor, que todo caroço, todo espírito de aflição da sua vida caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Eu peço que os anjos do Senhor vão ao teu encontro agora e que eles toquem nesse caroço e que esse caroço ele se dissolva agora na autoridade do nome de Jesus e que você venha ser curada na autoridade do nome de Jesus. Amém? A Jéssica perguntou, a bolacha ou o biscoito da hora consagrado? É sim, mas é só você quebrar a consagração e você já pode comer, não tem problema não, tá? Ângela, é só você chamar a Bárbara, tá? E marcar a mentoria comigo, vai ser um prazer te receber. Ah, tem sacerdotisa? Eu não sei, gente, no satanismo eu não era do satanismo. Eu estudei os livros do satânico, mas não sei a função deles lá.
Sheila falou, irmã, minha vida financeira está travada, sou fiel dizimista e ofertante e não destrava essa área da minha vida por nada. Vivo endividada e estou endividando meu esposo. Ó, pode ser maldições hereditárias, pode ser maldição adquirida, tem que quebrar isso aí, tá? Amém, Ivone, agora que eu vi você aqui, shalom, shalom, meu amigo, como é que você tá? Acompanhando aqui atentamente, sempre uma verdadeira aula, gratidão por sua dedicação, reino, glória a Deus, obrigada, meu amigo, prazer estar com você aqui. Vanessa, eu não vi tua pergunta, me perdoa, manda aí de novo, já vou finalizar, tá, gente? Já passamos do horário, eu não vou deixar gravado, tá? Porque eu não tô afim de receber retaliação não, tá? Já recebi, mas não tô afim de vir os fariseus, os incircuncisos, perturbar a minha vida, tá, gente? Que eu tenho um Pedro dentro de mim, que eu tô treinando Pedro. Eu falo, Pedro, sai de mim, Pedro, em nome de Jesus, eu quero ser mansa, humilde, eu oro por isso, eu jejuo por isso. Kessia, Thalita falou assim, como quebrar maldições? Oração, ora, quebrando as maldições. Em nome de Jesus eu quebro toda... Ah, tem uma perguntinha aqui ainda. Não tá aparecendo pra mim, tá aparecendo as mesmas perguntas. Tá ali o número 1, mas não tá aparecendo. Tá aparecendo as mesmas que eu já li. Cara, não vai dar. Não dá pra me colocar no YouTube, não dá pra colocar no grupo. Essa live não dá, gente. Não dá. É muito forte o tema. E tem muita mais coisa pra falar. A gente vai falar lá na segunda-feira, tá? Deixa eu ver, Vanessa. Por que será? Qualquer coisa, Vanessa, faz a pergunta aqui mesmo, porque não tá aparecendo. Peraí, apareceu aqui uma. Deus falou pra mim que eu posso pedir oração pra ninguém e que não é qualquer pessoa que pode orar por mim. Porque tem oração contaminada, viu? Deus fala a mesma coisa pra mim. Ninguém pode tocar na minha cabeça além da minha apóstola. Só a minha apóstola que pode tocar na minha cabeça. Ah, o resto é tudo as mesmas perguntas. Não tá aqui, Vanessa, a tua. Tá aparecendo pra mim, não. Qualquer coisa faz aqui que eu te respondo. Amém? Vocês não tem mais nenhuma pergunta? Ah, se você ama assunto de libertação, você é uma libertadora. Gente, eu amo libertação. Eu amo estudar sobre libertação. Eu tenho tanto livro de libertação que meu marido já me proibiu de comprar livro. Agora eu tô com os livros tudo online. Porque eu tenho muita coisa de libertação. Faço tudo que é curso de libertação, você possa imaginar, eu já fiz. Aí aquilo que não presta, eu tiro pra fora, mas eu pego alguma coisa. Sempre pego alguma coisa diferente de libertação. Não, inveja é uma frequência, Thaisa. E a inveja, ela é pior que macumba, tá? Ela é pior que macumba. Quebra todos os dias a inveja da sua vida. Paralisia é espiritual. São demônios de incumbos e sucumbos da área sexual. Eles param ali, eles te prendem para poder se alimentar da tua energia vital. Mas tem alguma legalidade. Eles não podem tocar na gente, tá? É sim, Jéssica, chamado para libertação. E também é o que tá acontecendo de verdade. Você tá lutando no mundo espiritual. Deixa eu ver. Gente, aparece de todo mundo, menos da Vanessa. O que tá acontecendo, Jesus? Olha lá, não aparece, Vanessa. Ó, mesmo puxando tudo aqui, ó. Tá de todo mundo aqui, menos a tua. Ó, Vanessa não tem. Letícia, Thaís, Skin... Delite, Giovana, Cleide. Não tem, Vanessa.
Meu amor, meu Deus do céu, tadinho. Qualquer coisa, Vanessa, me manda aqui, pastora. Eu estava com uma pastora e eu sou obreira. Nós duas sentimos ânsia de um homem que depois me deu desinteria. Aí eu tenho que entender essa história direito pra entender o que aconteceu. A paz do Senhor, eu fiz uma libertação, anotei todos os nomes dos meus parceiros. Você fez uma quebra de laço de alma, o nome. Na mesma noite sonhei com um monte de cara. É isso mesmo, foi porque você quebrou os laços de alma. Deve ser o número de perguntas, eu acho que não vai mais. Ah, já tá aqui, ó. Já depois me manda um direct pra mim mandar a oração pra ti, tá? A paz do Senhor, shalom, irmã. Gente, continuem. Ó, na próxima live, então, eu vou falar de outra coisa, de outra religião. Salomão, gente, vai ter que entrar, porque Salomão é o pai da religião. Ele que fez as religiões ocultistas, tá? Salomão, foi com Salomão que começou todo o ocultismo. Foi com Salomão que começou a maçonaria, foi com Salomão que começou o satanismo, foi com Salomão, graças ao livro de Salomão. Eu não cheguei a ler o livro de Salomão no ocultismo, que eu me lembre, não. Eu acho que eu li Espírito Santo, eu acho que eu não li, não. Eu li do Cipriano, eu li aqueles lá proibidos, eu tudo li, mas o do Salomão eu não li, não. Não precisa saber do nome, tá? Pra Maria, pra mandar o demônio embora. É só você, é o espírito de confusão, você manda ele embora. O espírito de confusão faz muita fofoca, pra trazer discórdia e separação. Sheila, pergunta pra Bárbara, tá? A Bárbara é meu suporte. Ela vai passar todas as informações pra vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Gente... Próxima live vai ser na quinta de novo, porque quarta a gente tem nossa aula, tá? Aí vai ser o final da nossa aula, eu vou ensinar vocês sobre como sair dos cativeiros espirituais, então vai ser guerra. Já falei pra vocês, jejum, se prepare, quarta-feira a gente tem a nossa segunda aula, e aí é vocês botando como vocês vão botar a mão na massa, tá bom? Yane, ataque espiritual, meu amor. Kelly, não conheço. Mildinha, não conheço. Só que eles inventam nome, tá, gente? Só manda um demônio embora, não precisa saber o nome pra você mandar embora. Muitas vezes o Espírito Santo vai te ministrar e falar o nome. Mas você pode mandar embora em nome de Jesus todos os demônios, do menor ao maior. Manda sair em nome de Jesus todos os espíritos imundos, porque é diferente demônio de espírito imundo, tá? Sempre às 21, tá, gente? Porque eu boto meus filhos pra dormir e pra poder vir fazer a live. Senão, gente, fica todas as crianças aqui gritando. Gente, ó, fiquem com Deus. Um beijo, senão eu não saio daqui. Eu vou ficar aqui conversando com vocês, eu sou dessas. Eu falo demais. Mas segunda-feira, ó, domingo, 10 horas da manhã tem culto. Eu dou culto da palavra. Segunda, tem a nossa célula, então você, Jéssica, eu preciso de oração. Jéssica, eu quero falar, contar a minha história. É pra célula, gente. A célula a gente se abre, a gente conta, a gente conversa. É 2 horas de célula pra gente poder aprender e pra vocês poderem me conhecer e eu conhecer vocês. Então, Jéssica, eu não posso fazer uma mentoria contigo. Vai pra célula. A gente conversa lá, se abre, eu oro por vocês lá. Se tiver que quebrar, mandar demônio embora, é lá. Vamos pra célula. E na live de quinta-feira é ensinamento, tá? Então eu faço uma de culto e faço uma de ensinamento. E agora eu quero ver se eu consigo fazer sexta-feira, pelo menos uma no mês, live de cura, que é simplesmente pra cura. Só pra quem precisar de cura. Jéssica, eu tô precisando de libertação, cura.
Vai pra live de cura, que eu vou orar por você, mas aí vocês não vão ter que ter vergonha. Às vezes eu chamo vocês, se vocês quiserem entrar na live comigo, e eu vou orar por vocês. Amém? A célula é às 21 horas também, tá? Segunda-feira às 21, é só entrar lá no grupo, tá bom? É online. A célula é online. É online, é só entrar no grupo da mesa, tá? Vanessa, depois me manda certinho a tua história pra mim ver o que aconteceu pra mim poder te orientar. Entra no nosso grupo à mesa, o link tá na bio. O espírito de Amoloque, vocês têm que ter autorização para entrar no mod Amoloque, tá? Nem todo mundo consegue entrar e mandar o espírito de Amoloque, porque o Amoloque, ele é um carcereiro. Você pode repreender e ele não vai embora. Amoloque, se você entra no mar de Amoloque sem sabedoria, você fica preso lá também. Ele acaba prendendo a sua criança interior. Ele prende você e você fica super infeliz. Então, gente, tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, vocês querem fazer libertação? Aprenda a fazer libertação. O mundo espiritual, ele é organizado. Tem oração para tudo e tem formas de orar. Você não sai orando tudo pela mesma coisa. Tem oração de cura, ora de uma forma. Ah, pó de ouro. Tá, vou orar pelo pó de ouro. Quem nunca viu pó de ouro aí na mão, eu vou orar agora para vocês verem pó de ouro. Quem quiser, né? Claro. Quem não quiser, amém, pode sair da live. Quem quiser ver pó de ouro, já faz a mão aí para receber. Descruza o braço, descruza a perna. Amém? Que eu vou orar por vocês para vocês receberem um pó de ouro. A glória de Deus. Manifestada. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Eu apresento agora, Pai, todos aqueles que desejam sentir, Senhor, a Tua presença. Todos aqueles que desejam sentir, Senhor, a Tua glória, a Tua manifestação. Pai, eu peço agora que anjos ministradores, Pai, de sinais e maravilhas, estejam ao lado direito de cada um aqui, Senhor. E que eles sejam agora, Pai, banhados, Pai, com ouro, Senhor. Que eles sejam banhados com pó de prata, Pai. Que eles sejam banhados com mirra, Senhor. Que eles sintam o cheiro do pão fresco. Que eles sintam, Senhor, cheiro de vinho. Que eles sintam, Pai, a Tua presença. Que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Para que eles vejam, Senhor, que a Tua presença ainda se manifesta. E que eles sintam, Pai, essa nuvem de glória descendo sobre eles agora na autoridade do nome de Jesus. Manifestem agora sinais e maravilhas. Pó de ouro, Senhor, nos rostos. Pó de ouro, Pai, nas mãos. Na autoridade do nome de Jesus. É isso que eu oro e eu peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Ó. Não dá pra ver. Gente, eu tô cheia. Isso é muito lindo, gente. Minha testa fica puro óleo, gente. Minha testa é o óleo do... é tão gostoso, gente, o cheiro de vinho. Ó, vê se vocês conseguem ver. Não vai dar pra ver assim. A imagem é ruim. Mas, gente, cheio de pó de ouro na mão. Nossa, meu Deus, isso é muito lindo. Põe assim, ó, a lanterna do celular na mão, assim, ó, gente. Vocês vão conseguir ver. Pode ser que apareça no rosto, às vezes aparece no meu rosto, mas é mais o óleo, ó. Ó o óleo. Ó. Isso é tudo óleo. É muito, muito maravilhoso. Depois me contem. Entrem lá no grupo, gente. E me contem a experiência se vocês tiveram pó de ouro. Eita, Thaís, glória a Deus. Aleluia. Gente, sinais e maravilhas são pó de ouro, é manifestação do Espírito Santo, é manifestação da glória de Deus. Então, Deus está presente na tua vida, Thaís. A tua casa é cheia da presença de Deus. Maria, você recebeu uma unção de cura, tá? Tua mão tá quente, é unção de cura. Eita, Gi, glória. A Gi é cheia do Espírito Santo.
Entre no grupo lá, vamos conversar por lá. Gente, eu tenho que ir. Eu tenho que descansar. Senão eu não aguento pra acordar pra oração da madrugada. Eu ainda oro meia-noite. Meia-noite é meu horário de intercessão. Então eu tenho que interceder ainda meia-noite. E aí depois eu ainda acordo 2h45 pra oração. Karine vai viver de novo. Em nome de Jesus. Vou responder vocês, pode deixar, gente. É que é muita gente. Aí, às vezes, eu deixo uma pessoa, quando a pessoa deixa de falar comigo, aí eu vou pra outra. Tá? Então, ó, um beijo. Muito obrigada a todos que ficaram aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Fala pra mim qual foi a experiência de vocês. Vocês gostaram dessa aula? Querem que continue as lives assim, com uma pegada mais legal, pra vocês aprenderem? Olha, pela primeira vez ficou com brilho. Glória a Deus, aleluia, glorifica ao Senhor. Se a mão esquentou, é unção de cura. Vocês receberam unção de cura. Oh, glória, Pri, glória a Deus. Gente, cheiro de pão fresco. Sabe por que eu falei cheiro de pão fresco? Porque eu vi Jesus entrando aqui. E o cheiro de Jesus é cheiro de pão fresco. Quem sentiu o cheiro de pão fresco é porque Jesus adentrou na tua casa. Mas, gente, Deus abençoe vocês. Vamos lá pro grupo, que aí fica mais fácil. Um beijo, que Deus abençoe. E até a próxima. Orem por mim, por favor. Pra mim continuar trazendo esses conteúdos pra vocês, porque é batalha, tá? Então eu peço que, se tocar no coração de vocês, orem por mim, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.